Olá, amigos, está começando nesse momento o Parousia Podcast. É sempre um prazer ter vocês junto conosco. Nesse momento estaremos fazendo aquele bate-papo bacana, sempre com conteúdo cristão para abençoar e edificar a tua vida. Ao meu lado, como sempre, meu amigo pastor Júlio César. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, Daniel, nesse momento importante. Eu tenho certeza que hoje será mais um programa abençoado. E hoje nós vamos falar a respeito de dons espirituais. O que é dons espirituais para você que está em casa aí? Tudo baseado dentro da Bíblia. O que é dons para serviços, dons ministeriais, entre outros dons que edificam a si próprio. Enfim, tudo isso com a presença do ilustre pastor Rogério Francisco, um grande amigo que está nesse momento. Seja muito bem-vindo, pastor. Que prazer é tê-lo junto conosco aqui no Parousia. Amém. Prazer, pastor Daniel, é sempre meu. A honra sempre do Senhor e alegria a nós, né? De podermos somar para que o reino do Senhor, ele sempre seja engrandecido. Esse é nosso propósito hoje aqui, é servir ao Senhor. Amém, pastor. Seja muito bem-vindo. A gente fica muito honrado com a sua presença e nós vamos falar sobre dons espirituais. A Bíblia em Coríntios, ela fala muito sobre, principalmente, né, o apóstolo Paulo fala muito a respeito o que é dons espirituais, para que serve, como é que funciona para a edificação da igreja, pastor. Homem de Deus, eu passei amanhã num propósito de buscar ao Senhor algo que pudesse trazer para aqueles que estão nos ouvindo acerca de dom. Hoje, a base de conhecimento, até para quem está ali ministrando, falta-lhe conhecimento, e eu precisei buscar um pouquinho mais. O porquê de Paulo levar a igreja de Corinto acerca dos dons. A sua primeira carta, no capítulo 12, 13 até o 14, ele vai ter esse cuidado. Porque a igreja em Corinto, ela passava por um momento de crise, cheia de problemas, aonde teria tudo para ser um grande potencial, mas ela, com problema, não conseguia chegar na solução. Paulo vai falar acerca dos dons. Ele vai detalhar isso, trazendo para os dias de hoje, é de suma importância, porque há igrejas que não sabem acerca dos dons. Qual a finalidade, o porquê do Senhor estar, liberando, dando habilidades para que os dons sejam eles aplicados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo, ele vai cuidar precisamente, eu vou dizer assim, cirurgicamente, falando acerca dos dons, para o que seria, para que serviria e da maneira que deveria ser aplicada. Tamanha verdade, né, meu pastor, que ele já começa o capítulo 12 falando assim, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sim. Ou seja, então havia ali na igreja de Corinto, né, ou seja, uma manifestação dos dons, mas também havia aqueles que tinha certa ignorância, em relação aos dons espirituais. Exatamente. Precisamente, você foi preciso. Ele inicia o capítulo 12 dizendo a respeito dos dons. Isso. Não quero, irmãos, Isso. que tenhais desconhecimento. Ele precisava, até porque, acredito eu, que faltava algo que trouxesse uma consistência para que de fato pudessem, nossa, é isso aqui, a maneira correta é essa. É nessa direção que devo trilhar, caminhar. Muito importante acerca dos dons. E eu dizia ao Daniel que hoje, mesmo rapidamente passando pela Bíblia, porque logo chegou na minha casa uma visita, Paulo, ele vai classificar os dons. E Daniel, seminarista aí, ó, tá bem afinado
Um conhecimento mesmo na pontinha da língua. E Paulo chega a classificar, né? O dom, ele é espiritual, ministerial e para atuação, operação. Ele precisa, vamos dizer assim, dirimir qualquer dúvida para que de fato pudesse ser aplicado a vir sarar a igreja e a igreja sarar uma nação. Este é o propósito. 3 classificações de dons. O dom, ele vai lá para a parte espiritual, a ministerial e para operação. Ele precisa ir para atuação. Edificação, serviço e ministério. Exatamente. Porque Maravilha. na igreja de Coríntios, quando nós olhamos a epístola paulina, a gente pode observar que era uma igreja que, como qualquer outra, cheia de problemas. Sim. Porque num capítulo ele fala sobre acerca de dons, né? No outro ele já fala sobre o amor supremo. No outro ele fala sobre interpretação de línguas. No outro ele já vem falando sobre casamento. Tudo epístola que foi enviada para uma igreja. Até o capítulo 14 ali. Ontem mesmo a gente estava trocando uma ideia no seminário. Interessante que calhou da gente falar. Né? E na aula nós tivemos ali uma conversa, até mesmo falando sobre os dons de línguas e dons de, enfim, falando, depois fomos lá para Atos 2, mas enfim, pastor, tem mais uma pergunta para ti. Tu é um homem de Deus já há muitos anos e tu fundou uma igreja. Fala um pouquinho fala sobre essa igreja, o nome da igreja, e aproveitando já o ensejo, falando sobre dons, qual dom Deus usa para atuar na vida do Rogério Francisco? Meu amado, eu vou lhe contar como veio o ministério. Há uns 8 anos atrás, eu fui participar de uma vigília na região de Petrópolis. Não me lembro bem, mas era uma parte para cima um pouco de Itaipava, porque nós subíamos bastante. Sim. Participar de uma vigília no monte. Eu fui a convite de um presbítero. Chegamos, levamos mais ou menos uns 40 minutos subindo. Enfim, uma manifestação do poder de Deus de uma maneira muito maravilhosa. O dia amanhecendo, estávamos descendo. Quando cada um se dirigia ao seu carro, que eu levei a mão na maçaneta do carro lá, para abri-la, um jovem disse assim: "Ei, você aí!" 100 pessoas aproximadamente olham para saber quem é o você. Aí ele disse assim: "O que está de jaqueta verde com cinza, manda o Senhor lhe dizer, homem, te enviará para Belo Horizonte, Minas Gerais." Meu Deus. Eu disse assim: "Senhor, pai, eu tive uma experiência em 2002, nada agradável com essa cidade, esse estado, mas todavia não prevaleça a minha vontade, a sua." 1 ano e meio depois, eu recebo um convite. Vou para Belo Horizonte. Meu Deus. Ministro, sábado e domingo. Retorno, isso em janeiro de 2019. Fevereiro, recebo convite no mesmo ministério. Prego sábado e domingo. Março, sábado e domingo. Abril, sábado e domingo. Uma vez por mês, eu estava indo a Belo Horizonte. Quando chegou por volta de junho, esse ministério ele passou por uma crise. Aquele rebanho já conhecia a figura pastor Rogério. Eles lembraram: nossa, precisamos de alguém que nos conheça e de alguém que nós conhecemos. E fizeram um contato comigo. "Pastor, abre um ministério aqui." Eu disse: "Olha, vamos orar, nada assim na emoção. Vamos buscar no Senhor uma resposta." Perfeito. Quando foi setembro, eles pediram uma reunião comigo. Eu fui para uma reunião. A pastora auxiliar daquele ministério ficaria comigo. Eu fiquei hospedado na casa dela. Fiquei lá sexta, sábado e domingo, e na segunda voltaria na terça. E quando nós conversávamos acerca do ministério, que seria ele implantado lá em Belo Horizonte, ela trouxe algumas coisas para mim e disse assim: "Pastor,
Eu só não gostaria que houvesse revelação, que não houvesse isso, que não houvesse aquilo, que não fosse assim, que deixasse de ser assim. Eu disse, calma, pastora Sandra. Que paz. Nosso propósito aqui é servir o Senhor, nada vindo de maneira a ser plantada. Nós vamos ouvir o Senhor para que obedeçamos a Ele. No sábado, isso foi na sexta, no sábado de madrugada o Senhor me desperta. Quando o Senhor me despertou, Ele me fez contemplar da janela de vidro o céu já vindo para o amanhecer, o anoitecer chegando no amanhecer. Eu tive uma visão. Essa visão, estava eu em uma rua muito longa, sem saída, porque eu observava lá no final uma casa. Surgiu um homem com uma pedra, um paralelepípedo, e veio na minha direção e disse assim, eu te odeio, homem, e eu vim para te matar. Eu saí correndo. E ele veio atrás. Não adianta correr, porque eu vou matá-lo. Quando eu me deparo com essa casa, lá no final, uma rua sem saída, eu vi que tinha uma porta aberta. Eu entrei. Ao entrar, um sofá, uma porta à esquerda que dava acesso a um quintal. Ele entrou e disse assim, olha aí, não tem como fugir. Eu olhei assim, nossa, eu vou me lançar daqui. Tinha uma parte de um aterro e lá no fundo uma linha férrea. Eu fui rolando. Parei e falei assim, ele não vem. E ele ficou lá de cima, olhando, olhando e saiu. Esperei passar uns minutos, subi. Quando eu entrei, lá estava ele sentado no sofá e disse assim, não tem como fugir. Eu voltei novamente para o espaço. Que falta de paz nesse sonho, hein, Rebolo? É. E olha que mistério, como Deus veio falar para que não houvesse dúvida a mim. No que eu volto para esse quintal, surge um homem que era conhecido meu. Toninho, um grande engenheiro da SEDAI. Eu disse, seu Toninho, o senhor tem alguma arma de fogo? Ele disse, eu tenho um 32, mas não sei se tá bom. Eu falei, me empresta ele, porque com ele eu vou intimidar esse homem. Daniel, ele me emprestou o revólver, eu abri o tambor, 3 munições, fechei. Isso tudo, no caso, na visão que o senhor estava tendo. Na visão, muito rápido, e eu com os olhos abertos. Eu volto e aponto essa arma para esse cidadão e disse assim, aqui ó, você tem uma pedra, tem uma arma. Eu no seu lugar não faria nada. Sairíamos normalmente. Ele disse, no que ele levanta e faz que vai pegar aquela pedra, socar na minha cabeça, lançá-la, eu efetuo um disparo. Tá. Ele cai sentado no sofá, respira, levanta, eu faço o segundo disparo. Com o segundo disparo, eu consigo abatê-lo. Eu deixo a arma no local e saio correndo. Voltando, bem lá aonde começou tudo, uma ambulância parada para socorrer alguém. Eu falei, eu vou me refugiar na ambulância. Saio do flagrante. Uhum. Entro nessa ambulância e me escondo. Quando eu olho, vem um homem uniformizado de médico, todo de branco. Só que quando eu observo, disse, doutor Emerson, o senhor é advogado, mas por que está de médico? Ele, o que aconteceu? Eu falei, olha, acabei efetuando um disparo, matando alguém que queria me matar. Ele disse, permaneça aí. Você sabe que eu sou advogado. Eu vou tirá-lo dessa cena. E depois das 24 horas, eu volto e o apresento como seu advogado. Descortinou. Eu disse, Senhor, eu preciso agora... Isso numa dimensão de... uma rapidez... Rapidez. Foi muito mais rápido do que o meu contar. Uhum. Eu disse assim, Senhor, eu preciso que venha a interpretação. O Senhor disse assim, a sua aliança com ela, seria a pastora, será para a morte. O ministério não há de vingar. Não tem uma aliança com ela. Meu Deus. E aí eu disse, Senhor, e ambulância, socorro. Eu estou socorrendo. Irei tirá-lo dessa situação, mas o trarei de volta.
Sou eu quem vou apresentá-lo a esta cidade. Eu compartilhei com ela o sonho tomando um café. Ela ficou sem resposta e disse assim: que seja feita a vontade do Senhor. É porque até então, no início da história, da visão que o senhor relatou que teve, ela já tentou impedir o quê? É o tema da nossa conversa de As hoje. manifestações. As manifestações dos dons espirituais. Era isso que Paulo queria passar para a igreja de Corinto, que tipo assim, não tem igreja sem dom. Uhum. Não tem igreja sem os dons. Também é verdade que ele vem classificando os dons em relação à igreja. Agora, quando ela chega diante de você, olha, nós te aceitamos aqui, mas você não vai poder Nessa fazer condição. isso. Nessas condições. Ela não estava repreendendo o pastor Francisco, ela estava tentando repreender a autoridade que estava sobre o pastor Francisco. E quem era essa autoridade que estava sobre o pastor Francisco? Era o próprio Deus. Sim. Era o próprio Deus. Então, por isso que a Bíblia vai nos dizer, né, meu pastor, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, continuando aqui a questão da pergunta, como surgiu então, houve essa visão, houve essa situação, aí surgiu a igreja. Sim. Nós vamos estabelecer a igreja em solo mineiro. E eu comecei a orar ao Senhor para que Ele nos desse um nome para que pudéssemos registrar. Interessante que de imediato, compartilhando com uma pastora que na época me fez o convite, eu acabei pulando pastora Cida Trindade, que é minha pastora auxiliar. E ela disse assim: pastor, vamos orar. Oramos e o Senhor nos deu o nome. Só que no registrar colocamos Igreja Pentecostal Suprema Graça de Deus. Só que eu vou ter um pouquinho à frente uma situação com pentecostal. Uhum. Porque o mineiro ele tem uma resistência muito grande ao pentecostal. Você pode dizer assim: que é isso, pastor? De cada 100 pessoas que eu convidava e me perguntavam o nome do ministério, eu dizia: Igreja Pentecostal Suprema Graça de Deus. Ah, é muito barulho. E aí eu sempre tinha uma resposta pronta. Eu sou pentecostal racional. Eu sou pentecostal racional. Eu vou fugir da linha muito barulho, sem conteúdo. E aí porque, infelizmente, hoje em dia existe esse conteúdo de muito movimento, muito... Não limito, eu não coloco... eu creio nos dons espirituais, eu creio que tudo pode acontecer segundo a vontade do Senhor. Mas existe uma racionalidade, existe ordem, decência, e a Bíblia nos ensina isso. Quer aprender? Está em Coríntios mesmo, ali em próprio Coríntios, né? Então a gente acaba vendo uma linha onde pessoas criam um paralelo do evangelho para rodar, para cantar, para fazer um pouco de desordem dentro de uma liturgia cristã de culto. Exatamente. E quando eu vou procurar o contador, eu disse para ele assim: olha, nós precisamos fazer uma alteração aí. Nós vamos eliminar o pentecostal. Vamos colocar a Igreja Apostólica Suprema Graça de Deus. Isso foi uma grande porta que se abre. Meu filho vai lá e coloca no Google e as pessoas começaram a chegar à igreja através do Google. Procuravam uma igreja para participar de um culto. Olhava no Google, Igreja Apostólica Suprema Graça de Deus. Aí iam. E foi crescendo, porque a nossa preocupação, assim como Paulo, né, e nós falamos sobre 3 classificações dos dons, Sim, né, os sim. dons espirituais, ele tem como objetivo edificar a igreja. Esse é o foco central. O dom ministerial, né, a serviço da obra de Deus. Da obra. O ministério ele tem que estar a serviço da obra de Deus, Daniel. Nós precisamos servir a obra, nos doando, né? E a atuação, né? É a capacitação para o exercício do chamado. E aí você me fez uma pergunta acerca do dom. Os dons, eu acabo hoje, pode haver alguém que pense ao contrário. Eu sempre digo que os dons
vão ser aplicados para o exercício do ministério. Paulo classifica 9. Ele vai e fala, eu até cataloguei aqui, acerca dos detalhes dos dons. Eu vou lhe dizer que o Senhor já me usou nos 9 dons. Alguém pode dizer, não, eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom da fé, dom do conhecimento. O dom, ele é aplicado para que a obra do Senhor seja ela edificada. Seja ela edificada. Perfeito. Você vê, o Senhor me usa na revelação, no conhecimento, na sabedoria, e você vai sendo o quê? Naquele momento, quer ver um exemplo? Praça Tiradentes, sendo Rio de Janeiro, 4h da tarde aproximadamente, eu peço a Deus um sinal. Senhor, eu preciso de um sinal. Mas, Pai, eu preciso que seja antes do pôr do sol uma resposta. Vou para a rua da Carioca. Atravesso a rua, vou para uma calçada ao contrário. Uma mulher entregando cartãozinho. Eu até pensei que fosse compro ouro, vendo ouro. Era um cartão de anúncio de casa de prostituição. Quando ela me entrega, que eu pego, identifico, leio e vejo o que é, o Eterno vai tomar a boca dessa mulher para falar comigo, rapaz. E como é que funcionou isso aí, pastor? Explica direitinho assim, isso aí. Filho meu, eis que ainda hoje eu, Senhor teu Deus, que falo contigo neste lugar, ainda hoje, o que me pediu na praça, te darei quando chegar no final da rua. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Eu acredito, pastor, tanto que eu acredito, porque essas experiências com Deus pessoais, eu já vivi algumas também. Certa vez, se o senhor me permite me falar, sempre trabalhei na área da segurança, e eu trabalhava num shopping ali, Shopping Olga Sola, e tem uma determinada loja que vende lanches ali, né? E eles me deram um lanche. Funcionário do shopping, aquela coisa toda, eles me deram um lanche. E eu tava dobrando o plantão aquele dia porque o funcionário da noite, o segurança da noite não veio. Não veio. E quando eles me deram o lanche, a batata, me deram o hambúrguer ali, quando eu peguei o hambúrguer na mão, eu falei, obrigado, Deus, por esse lanche. Eu tô com fome desde cedo, que eu tô aqui desde cedo. O Espírito falou no meu coração, isso não é para você. Isso era 1h da manhã, o shopping fechado, não tinha mais ninguém lá dentro, as luzes apagadas. Eu falei, pai, se não é para mim, é para quem? Eu tô sozinho aqui. O Espírito me conduziu. Eu saí de dentro do shopping, porque eu ficava lá até de manhã cedo fazendo vigia. Ele me direcionou para frente da antiga Caixa Econômica, não sei se o senhor lembra, ali tinha o Banco Caixa Econômica. Aí mais à frente tem uma banca ali perto do Colégio Santo Antônio. Na esquina, assim, Daniel, a banca ali. Uhum. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, para aí. Eu parei. E ninguém na rua. Já era 1h da manhã, 1h e pouca. Ninguém. Para aí. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, Senhor, não tô vendo ninguém aqui. Eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. Eu falei, acho que eu tô estudando demais a Bíblia. Eu tô ficando doido. Aí eu vou voltar para lá. O Espírito bradou dentro de mim de novo. Falou assim, você está olhando com os olhos carnais, olha pelo olhar da fé. Aí eu olhei assim, quando eu olhei, lá no canto tem ainda essa banca lá, e tinha um rapaz deitado, o cobertor dele, aquele cobertor antigo, cinza. Aí não dava para mim enxergar ele direito, Daniel. Entendi. Eu falei, tem alguém ali. Nisso eu cheguei lá, com o meu copinho de refrigerante que me deram, com o hambúrguer, com a batata, tudo embrulhado, e dei um toque nele. Cutuquei ele, ele virou... Falei, olha, tudo bem? Boa noite, eu queria te dar um lanche, você aceita? O rapaz começou a chorar. Ele falou, olha, eu tô com fome desde manhã cedo, comi nada até agora. Meu Deus. Eu nessa vida aqui, ó, ninguém olhar pra mim. Aí eu falei, se você aceita o hambúrguer, aceita. Ele começou a comer, eu falei, olha, só não posso ficar aqui com você porque eu tô de trabalho. Se alguém me pega de uniforme aqui, fora do meu setor de serviço, eu sou despedido. Mas eu posso fazer uma oração por você? Ele falou, pode sim. Aí eu orei por ele. Quando eu tava indo embora, ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, chamo Júlio César. Aí ele, mas o senhor é pastor, não é? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, eu senti aqui. E voltei pro meu trabalho. Passou-se o dia, 3 meses depois, meu pastor. Tá eu lá no shopping, andando pra lá e pra cá, chega alguém e faz assim no meu ombro. Com todo respeito, Daniel, faz assim no meu ombro.
Aí eu olho para trás, ele estende a mão assim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu falei, a paz, tá lembrado de mim? Eu falei, irmão, com todo respeito do mundo, mas eu não lembro de você não, rapaz. Eu não lembro de você. Eu não lembro de você. Ele falou assim, você lembra do hambúrguer? Olha, Você lembra? Aquele dia você não foi levar o hambúrguer para mim. Você foi levar Jesus. E... até me perdoa. glória a Deus. Porque ele falou assim, eu vi Jesus nos seus olhos. Pastor, ele foi adotado por um casal de pastores. Estava de banho tomado, frequentando a igreja. E aquilo me deu um combustível, uma injeção de combustível Imagina. tão grande, porque talvez para alguns, talvez que nos escute, fala assim, esses caras, desculpa o termo, tá, meu pastor? Esses caras que estão falando lá são loucos, falar que ouviu a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo falou com ele. Por quê? Para quem tem que exalar os dons do Espírito, ele tem que saber ouvir a voz do Espírito. Exatamente. Porque você tem que saber identificar a voz do Espírito. Então, igreja sem dons do Espírito não é igreja. É o que nós falamos aqui no episódio anterior com o pastor João Vitor. O homem carnal, ele discerne aquilo que é carnal, mas o espiritual discerne aquilo que é espiritual. Um hambúrguer. Um pouquinho de batata. Ô, meu amado, Para a gente é insignificante, mas para Perfeito, ele Daniel. Perfeito. foi algo incrível. eu uso muito uma expressão seguinte. Há muitos que dizem, crente até o diabo é. Eu sou cristão. Aí eu disse assim, complicou um pouquinho mais, estreitou um pouco mais quando você chama para si uma condição com responsabilidade. Uma resposta muito Perfeito. forte. Cristão deriva de um termo grego Sim, que diz alguém que reflete Cristo. Cristo. Será que aquele que diz eu sou cristão reflete? Efésios 5 fala sobre isso, né? Sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Isso. Exatamente. Então, Daniel, a igreja hoje ela precisa urgentemente voltar-se para a palavra. 9, a Bíblia é cheia de simbologia. 9 traz como símbolo frutos. Paulo, ele vai dizer à igreja de Corinto, há 9 frutos, dons espirituais, que vocês precisam conhecer e entender para que seja aplicado e os resultados venham. Para mim, evangelho é resultado. Sim. Início do ano, eu coloco lá, meu desafio, 120 almas até o final do ano. Tem ano que eu vou para 140, 160, porque uma alma que eu levo à presença do Senhor, eu marco. Eu chego em casa, uma alma. Bacana isso, hein, Eu pastor? faço. Legal, hein? Bem legal. Eu tenho uma agenda, que se você pegar minha agenda, você não vai encontrar lá, dia tal podcast, dia tal pregar em Vassouras, dia tal Belo Horizonte, dia tal Lins, São Paulo. Não, é alma. A minha agenda é alma. Porque quando eu dobro os meus joelhos na presença do Senhor, tá lá a minha agenda. Eu vou dizer, Senhor, olha aí aquela vida. Tá juntando galardão Fico no feliz céu, com né? isso, hein? Fico muito Embarco eu. entusiasmado com essa experiência sua. Eu digo, querido, eu preciso dar resultado. Eu não posso E o deixar de interessante, dar fruto. o interessante, pastor, que o senhor tá falando aí, hein, Daniel, é que, tipo assim, o resultado que o senhor tá querendo dizer para vocês que estão nos assistindo em casa, o resultado no âmbito celestial. Sim. No âmbito... porque a própria palavra de Deus, Jesus Cristo disse isso, né, nas parábolas, né? Sim. Da ovelha perdida, da dracma perdida, e ele fala do filho pródigo. Filho pródigo. Então, ou seja, quando uma alma, né, ela se arrepende dos seus pecados, há o quê? Uma festa no céu. Existe. Há uma festa no céu. Então, eu vou dizer aqui numa linguagem, sabe, bastante popular, se o senhor me permite, até brincando um pouco, o senhor adora fazer festa no céu, hein, pastor? O senhor adora... E outra coisa, O senhor gosta de fazer tem uma festa coisa lá que no agora céu. eu quero ancorar essa brincadeira assim com outra o Senhor gosta de um churrasco também, né? Gosta de um churrasco, sacrifício, jogar lá a ovelhinha, né? Pastor, deixa eu te fazer uma... Pode falar, por gentileza. Só para você entender aqui, dentro desse propósito, desço na rodoviária.
pego 11h45, sai da rodoviária de Belo Horizonte, que vai até o meu bairro, Milionário, lá no Barreiro. Eu vou, sento e fico. Que eu gosto de um ônibus, rapaz, durmo com facilidade. Até no urbano aí. Aí eu tô. De repente, alguém toca no meu ombro assim, diz assim: eu posso sentar do seu lado? Falei: fica à vontade, querido. Ele senta, diz assim pra mim: me dê uma receita pra eu me matar? Eu preciso morrer. E eu tenho pressa em morrer. Eu disse: ô, querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Você procurou a pessoa errada para te dar uma receita para você morrer. Eu tenho uma receita para você viver. Mas eu vou contar a experiência minha. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Cabelão aqui. E aí já estávamos nos aproximando. Ele disse que desceria no bairro Bom Sucesso, pertinho do meu. A caminho, esse percurso rodoviário ao Milionários, o Eterno foi falando com precisão no coração daquele homem. Antes dele descer, ele disse assim: eu sou homossexual. Quero me matar porque a minha família não me aceita. Mas a palavra foi trabalhando no coração dele e disse assim: só que eu mudei de ideia. Antes de eu descer, eu preciso dizer ao Senhor que eu quero esse Jesus que faz parte da sua vida. Olha que legal. Esse percurso rodoviário aqui, eu mudei a minha visão acerca de quem é Jesus. Eu disse assim: eu vou orar por você agora. Coloquei a mão na cabeça dele, ele fez uma oração de confissão. Desceu, trocamos contato. 15 dias depois, chega uma mensagem no meu WhatsApp. Eu olhei pela foto e disse assim: não conheço. Escrito assim: ei, pastor, eu sou... Nem me lembro o nome dele. Voltei pro interior, pedi perdão ao meu pai, à minha mãe. Estou congregando, servindo ao Senhor. Dá uma olhadinha no corte de cabelo. Aquele corte de cabelo assim. Falei: glória a Deus. Esse é o propósito, rapaz. Legal, legal. Esse é o propósito. Isso é bênção. Pastor, falando acerca de dons, qual é o dom mais latente dentro de ti? Eu vou lhe dizer. Conforme lhe falei, os dons, há variedade. O Senhor, ele acaba nos usando nos 9. Mas tem um que é uma característica, ele é marcante. Eu vou aqui conjecturar. Está tatuado em mim. Sim. É o dom da cura. A operações de milagre é diferente do dom da cura. Sim. O dom da cura, precisamente, eu tenho aqui, são tantos que Deus opera usando a nossa vida como instrumento, mas eu tenho alguns catalogados. A Lúcia, minha concunhada, vai ao culto, entra, fica sentada. O Espírito Santo disse para mim assim: chame a Lúcia. Eu: Lúcia, por gentileza, vem aqui à frente. Ela veio andando lentamente e ficou onde eu estava. O Espírito Santo disse assim: chame, porque eu não toco em mulher para orar. Chamei a irmã Zida. Irmã Zida, vem cá, me empresta sua mão direita. Coloquei o óleo, coloca a mão no fêmur dela, porque agora o Senhor, ele está fazendo uma grande cirurgia. E manda o Senhor lhe dizer que está agendado no HTO uma cirurgia. Ela disse: eu não contei isso pra ninguém. Aí virou: ô Elzo, você contou? Ele: não contei não. Orei. Quando nós terminamos de orar, ela retorna pro assento ao lado do meu cunhado. Ela disse assim: nossa, Elzo, eu tô toda lambuzada. É tanto óleo que eu tô sentindo escorrer pela perna. Ele: mas como? Se daqui eu vi pingar um pouquinho de óleo. Ela foi para casa com ele, disse assim: deixa o carro aí. Depois você volta e busca o carro. Eu quero andar. Porque eu tô sentindo que eu tô mais leve. Ela andou cerca de 1,5 km até a casa. A casa era escada para acessar. Subiu toda a escada. Ela antes pedia ao Elzo para pegá-la no colo. Ela subiu andando. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. E tá curada. A glória de Deus, né? Esse é o dom. Meu amado, outro. Pequenininha, tá aqui, anotei como pequenininha. Lá de Areal. Eu vou ministrar a palavra em São José do Vale do Rio Preto. Uma jovem
que me conhecia, convidou essa amiga. Disse assim, vamos na igreja. Ela assim, se Deus não falar hoje comigo, eu nunca mais quero saber disso. Vai ao culto, sentam-se à frente. Eu olho e disse assim, você jovem que aí está, fica de pé. O meu Deus manda eu lhe dizer que você vai crescer 3 centímetros. É coisa de louco. Quem escuta isso, né, fala assim, Esse cara é opa, louco. esse cara é louco. E aí disse assim, e olha, e aquele veneno que você colocou sobre a sua geladeira, você colocou ele numa seringa e disse assim, quando eu voltar, se nada mudar, eu vou me envenenar. Agora o meu Deus faz explodir aquela seringa. Você vai chegar em casa, não vai existir mais seringa, só pedaços, fragmentos dela. Porque o Senhor hoje está visitando você e te faz crescer 3 centímetros. Passa-se uns 4 meses. Eu volto para pregar na mesma igreja e ela vai. Aí ela vem correndo e diz assim, pastor, tá lembrado de mim? Eu disse, não me lembro de si. Não lembro. Pastor, cresci 3 centímetros. Eu pensei assim, caramba, o que tem a ver eu com esse crescimento? Eu não me Tinha lembro. esquecido até mesmo Tinha do ocorrido. Ela disse assim, eu cresci. Porque eu vinha fazendo um tratamento e a médica sempre pesava e colocava, disse, ué, você cresceu 3 centímetros. Então são essas evidências. Carolina, uma jovem, vou ministrar na igreja metodista no bairro Metrama, em Sapucaia. Ela sentada, eu disse assim, seu ouvido esquerdo tem uma secreção que escorre à noite quando você deita no seu travesseiro. Pela manhã precisa trocar a fronha, porque o cheiro não é nada agradável. Ela disse sim, é verdade. E aí fez assim, tinha um algodão porque o cheiro era horrível. Agora, o meu Deus toca e cura. Manda o Eterno lhe dizer que vai gerar uma criança. Olha, E será um menino. A cura foi imediata, porque no dia seguinte já não tinha mais nenhuma secreção saindo. Passa-se um tempo. Um dia, venho eu andando, eu disse assim, ei, Carol! Ela, ô, pastor, como é que tá o senhor? Eu falei, que criança bonita, é seu sobrinho? Ela disse, que sobrinho, pastor? É a criança que o senhor profetizou. Eu falei, meu Deus, mas me disseram que você teve uma menina. Ela disse, sim. Quando o Senhor profetizou, eu estava grávida de uma menina. Nasceu a menina. Eu amamentando, pá, engravidei e nasceu o menino. é a unção da fertilidade também, né? Tem esses mistérios, eu carrego isso. Lá em Belo Horizonte tem 8 mulheres que Meu não podiam Deus. gerar. E hoje geram uma criança. Eu já vi um milagre, pastor, do pé do garoto, bem diferente, precisava crescer um pedaço da perna, e eu já vi aquilo ali acontecer, e falei assim, perna, pela minha palavra, em nome de Jesus, cresce. Tchum, aquela coisa de gerar ali assim, vamos juntar as pernas. Aqui, gente, ó, quem viu, e o pastor, ele fez uma coisa assim tão honesta no sentido de, gente, olha aqui, tem uma diferença. Eu não estou puxando a perna dela de um lado. Eu quero que alguém que não a conheça dá uma olhada aqui. E eu não estou fazendo isso para dar show. Isso aqui é para mostrar a glória de Deus. E a pessoa fala, em nome de Jesus. Agora, perna, eu te dou uma ordem. Vem para o lugar aonde você tinha que estar. Certinho. É muito maravilhoso. Quer ver um outro caso? Culto iniciado, 15 minutos de culto. Entra um casal. Procura uma fileira ao meu lado esquerdo das cadeiras, ela senta o casal. Bastou sentar, não esquentou nem a cadeira. O Senhor disse para mim assim, fala com ele que eu ainda curo câncer. Eu disse assim, o senhor que entrou agora sentou-se aí. O senhor disse a mim aqui agora, para eu lhe dizer que ele ainda cura câncer. Ele ficou num silêncio e eu disse assim, senhor, tá vago?
O senhor disse assim, mas diga a ele que eu curo o câncer que ele tem no intestino. Eu disse assim, querido, o senhor disse que cura esse câncer que o senhor tem no intestino. Ele ficou de pé e disse assim, eu tenho um câncer no intestino. Eu disse, pois bem, vem à frente. Quem lhe falou dessa igreja? Ele disse, Antônio Carlos. Antônio Carlos é um irmão, um comerciante forte lá de Belo Horizonte, que ele é da Maranata. Às quarta-feiras ele frequenta os cultos. Ele estava de joelhos orando. Ele despertou assim e disse, você veio? Ele disse, eu vim. Eu falei, então, Antônio Carlos, acompanha-o. Você será instrumento. Subam os dois no altar. Subiram no altar e disse, Antônio Carlos, me empreste seu dedo indicador. Coloque lá na coluna dele, no centro, porque ele vai ser anestesiado, porque ele está num centro cirúrgico. E ele precisa ser anestesiado para que a cirurgia aconteça. Quando eu comecei a orar, ele começou a bambear. Veio a sensação de que ele iria vomitar. Ele fez um sinal, a diaconisa Alessandra correu, deu a ele muito guardanapo. Ele levou, colocou na boca, disse, não dá. Foi no banheiro. Colocou o câncer pela boca. Meu Deus. Eu Incrível. não esqueço, isso tem quase 2 anos. É como se fosse uma mini Lula. Uma gosma, alguma coisa assim do tipo? Não, as Cheio de perninhas, tentáculos. os tentáculos faziam assim. Desbotado, tipo aquela carne que você leva no congelador, tira, leva, tira, ela perde o sangue, fica sem cor. E ela fazia assim, viva, nós dávamos descarga. Ele voltou. Na semana seguinte foi fazer uma série de exames porque faria o tratamento. O médico disse assim, o senhor trouxe algum exame de alguém, porque o recente agora não existe câncer. Não tem nada. Ele disse, não, mas esse aqui com câncer eu fiz e esse sim. O senhor fez aí? Eu fiz. Ele disse, não tem jeito. Você não tem câncer. Ele disse assim, eu vomitei. Ele, vomitou? Ele, o senhor disse que eu não tenho câncer, eu estou lhe dizendo que eu vomitei. Eu fui numa igreja, um pastor orou por mim lá, eu coloquei pela boca. Um negócio pra fora aí, então... Ele disse, olha, querido, eu não posso negar. Porque o que você colocou, então, para fora foi um câncer. Essas são as evidências. Mas o pastor, quando acontece um milagre, deixar assim bem claro para quem está nos vendo e ouvindo, né, Daniel? Isso aí. Que, igual o senhor contou aí, depende muito da fé da pessoa que está recebendo a oração, da fé de quem está orando, ou precisa-se ter uma junção? Olha, o senhor vai orar por mim, mas eu também acredito que Deus possa operar esse milagre. Gostei da pergunta. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Aí nós vamos para os dons. Sim. Vamos correr para Corinto. Paulo está dizendo que fé é um dom. Mas que dom é esse que Paulo vai explicitar dizendo que é o dom da fé? Não é uma fé normal. Ele não estava dizendo de uma fé normal. Eu até coloquei todo mundo. Uma fé diz, racional, né? Uma fé consciente. porque todo mundo diz que tem fé. Isso. A Bíblia fala que a gente tem que ter uma fé inteligente. Se o seu dedo mindinho do seu pé está machucado, você não pode orar para Deus para curar o dedo da sua mão. Mas essa fé que Paulo está dizendo, ele está levando o povo, aquele que vai receber a oração, ele precisa atualizar, melhorar a fé dele. Sim. Quer um exemplo? Minha tia precisava fazer um enxerto na perna. 7 horas da manhã ela vai e bate na minha porta. Morávamos colados, num condomínio da família. Tia Labib vem e diz assim, ei, meu filho, aí, a perna da sua tia, ficou caro esse negócio. E apontava, colocaram um enxerto aqui que só piora porque coça, eu não aguento. E aí eu disse assim, tia Labib, a senhora tem fé para que o Senhor possa agora operar? Eu tenho, meu filho, a tia tem. Aí eu disse assim, Senhor, eu preciso melhorar essa fé dela. Eu vou colocar a minha. Eu vou acampar a minha na vida da tia Labib.
E eu disse, tia Labib, eu creio agora que o Senhor vai operar maravilhas na sua vida. Peguei o azeite, coloquei na minha mão, fui lá sobre a atadura, ela toda enfaixada. Eu coloquei a mão, orei. Quando ela sai da minha casa e chega no portão da casa dela, a perna desinchou, a atadura caiu. Ela entrou sem atadura dentro de casa. Tia Renato disse, Labib, você não pode ficar com isso descoberto. Mas desinchou. É porque eu fui e o Rogerinho orou por mim agora. De um dia para o outro, fechou, cicatrizou. E ela chamava todas as pessoas que iam na casa dela. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó, meu sobrinho orou, Jesus curou. Testemunhou. Então essa fé que Paulo está dizendo é o seguinte, é fugir dos padrões normal. É uma fé que precisa ser melhorada. E ela é melhorada quando você, que está sendo instrumento para operar no nome do Senhor, Sim. vem acontecer. Eu posso pontuar algo em cima, assim, acrescentando que o senhor está falando que é algo tremendo. Foi naquela história quando Jesus ali, ele vai libertar aquele jovem possesso de Marcos 9, né? Que até então o inimigo jogava ele no meio do fogo. Sim. E até o pai do menino fala assim, se pode, Senhor, você pode fazer alguma coisa? Aí Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crer. Aí o pai chorando fala assim, Senhor, então me ajude-me na minha falta De de fé. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Isso é tremendo. Aí Jesus vira para o Espírito e fala, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais retornes para ele. Para muitos, Jesus também falou, a tua fé te curou. É isso aí. Entendeu? Então, isso é tremendo, é tão tremendo para que todos nós possamos, né, entender que é uma junção, né, meu pastor? É uma junção, É né? muito rico isso. Quer ver? Tudo é possível que crer. Eu disse um dia a um senhor que trabalha na portaria do edifício, eu disse assim, pastor Mateus, coisa interessante, eu vim no elevador dando gargalhada, não sei se o senhor observou na câmera, eu vim rindo porque eu me lembrei de um episódio bíblico. Quando levam a mulher pega em ato de adultério, vão apresentá-la ao Senhor e colocá-lo em prova se de fato ele obedecia a lei, a executava. Diz, ó, pega em ato de adultério. A lei nos Levítico fala assim, autoriza que a desvaloriza apedrejá-la até a morte. apedrejá-la até a morte. Lembrando que no caso tinha que ser os dois, né? O homem e a mulher. Sim. Pois bem, que resposta linda, interessante. O senhor continua escrevendo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foram deixando as pedras, retornando. Ele tinha autoridade para apedrejá-la. Tinha. Mas ele passou por cima da faixa da lei, né? Ele não tinha pecado. O nome disso é graça imerecida. É isso aí. E aí eu fui um pouquinho mais. Eu quis buscar uma raiz. Quando há arrependimento, porque ela, no seu ato de pecado, vai estar diante de um santo. A santidade vai purificar, levá-la ao arrependimento. Não havendo pecado nela, ele não tinha como. Ele vai dizer, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Então vá. Nem eu te acuso. Só não peques mais. Interessante, né, pastor? É interessante. Pastor, paralelo à vocação que tu tem como um homem de Deus, um pastor, Deus te chamou, Deus tem um chamado na tua vida, mas paralelo a isso também tu tem uma profissão que já, lógico, já se aposentou, é um perito da Polícia Civil também, né? Por isso que o pessoal de casa, de repente, ficou assustado. Assim, ele falou de um 32, de um revólver, de um 38, ou um revólver, e ele falou com algumas linhas técnicas, né? Executei uns disparos tal. Fala um pouquinho também sobre tudo aquilo que você atuou como profissional dentro da sua área profissional, como um policial civil, um perito, e de repente alguns milagres ali também acontecendo dentro daquilo que você trabalhava. Interessante que eu sempre tive um carinho muito grande pela polícia. E
Quando eu me casei, eu logo estava entrando na Polícia Civil, na área da perícia criminal. Fiquei um período, depois me licenciei, fui chefiar Ministério do Trabalho e Emprego. Depois fui ser assessor parlamentar. Mas voltando ao quadro da polícia, porque eu sempre digo que eu namoro até hoje. Eu amo a perícia criminal. Interessante que na época as pessoas se distanciavam da função perito criminal. Ah, cadáver, isso não. Hoje é um cargo concorrido por causa desses CSI da vida. Incentivou, né? Rapaz. Hoje a Estácio tem faculdade de perícia criminal. Cresceu muito, né? Aí um dia eu fiquei tentando entender. Disse, mas por quê? Se o perito tem que ser oficial, pode um juiz, pode uma autoridade, na ausência de um perito do quadro, que é chamado de oficial, Sim. nomear um perito ad hoc. Um perito ad hoc. Mas uma faculdade não vai formar o perito. Então, tudo por causa do CSI. E eu sempre amei a perícia criminal. E nessa época o senhor já era evangélico, meu pastor? 3 anos depois. Sim. Aí o senhor chegou a exercer a função de Sim. perito criminal sendo cristão. Sim. Tanto é que, olha os propósitos de amar a alma. Sempre solto, né? Sim. Aquele homem solto, colecionador de coisas ilícitas. Isso no sentido homem e mulher. Uhum. Se alguém pode pensar, tá vago demais, coisa ilícita aí. Não, nada do ilícito do ilícito. Sim, é bom Mas deixar namorava claro, né? ali, paquerava ali, Sim. influenciado por pseudos amigos. E quando eu tive um encontro, foi assim, uma necessidade. Eu estava tão vazio que eu saí, eu estava até na delegacia, saí, quando eu virei uma esquina, dei uma trombada numa mulher de quase 2 metros de altura. Não sei. Me assustei e disse assim, senhora, me desculpe, por favor. Ela disse, homem! Assim mesmo. Eu, sim, senhora. Ela, homem! Deus quer falar com você. Ainda hoje, sintonize na Rádio Melodia FM. Falei, ok. E ela seguiu e eu fui. Falei, Rádio Melodia. Seu Rádio Comecei a Melodia. buscar Rádio Melodia. 97. Podia falar comigo direto, não? Mandou logo pra rádio? Era interessante que eu não tinha essa intimidade. Se ela dissesse alguma coisa, eu falei, não, mas aquilo começou durante Deus o dia. usa dos seus meios. Eu trabalhei isso na minha mente. Fui pra dentro de um quarto, minha esposa no outro quarto, eu no quarto do meu filho, sem querer assunto nenhum. Aí os pseudos amigos, você para, tá novinho, olha o que tem aí, ó. Bandeja, né? Isso aí tem de tudo aí, no mercado tá farto. Eu sintonizei na rádio. Isaías Mendes dava um testemunho, era um cantor durante uma semana. 5 minutos de testemunho. Deus usou a boca daquele homem para falar acerca do que eu estava Tive o prazer de entrevistá-lo É mesmo? em uma rádio. Sim. É um homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. E 5 minutos ele disse assim, você que está aí vivendo isso, sou eu. Levante sua mão e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Levante a mão. Dentro do quarto. E ele a quilômetros de distância do Senhor, não te vendo, e o Senhor só ouvindo pelo Só rádio. ouvindo. 5 minutos. Teletransmissão espiritual, né? Foi muito rico. Saí do quarto onde eu estava dormindo há um mês. Fui no quarto, bati. Flávia, me perdoa. Vamos restaurar a nossa vida. O processo foi rápido, querido. No dia seguinte eu corro na casa da minha mãe. Mãe, me deu uma Bíblia de presente. Minha mãe me deu uma Bíblia. Eu li quinta, eu li sexta, eu li sábado. Sábado, eu disse assim, eu quero esse negócio do batismo com o Espírito Santo. Fui para dentro do quarto, tranquei, apaguei a luz, ficou só um LEDzinho de um aparelho de som ouvindo Senhor, formoso és tua face, eu quero ver, pois quando está nesse lugar. 3 vezes, era fita cassete, eu rebobinava a fita, pum, acendeu uma lâmpada, uma bola de fogo, em chama. Uhum. Eu disse, que bola é essa? E ela pegando fogo. Aí veio na minha direção lentamente e a 1,5 palmo ela parou e eu disse, nossa, mas que bola linda. Ela invadiu.
Eu comecei a falar em línguas, abri a porta do Sem quarto. antes ser batizado nas águas, sem muito conhecimento. Deus faz é isso. Você vê, de quinta para sábado, batizado com o Espírito Santo, eu me lancei na piscina, eu ainda brinco hoje, digo assim, quando eu me lancei, eu fritei, fiz... batizado com o Espírito Santo no sábado. No domingo eu vou para a igreja, me apresento lá, a igreja metodista, em Anta. Era pastor Silas Jerônimo Paixão. Disse assim, pastor, eu tenho tradição aí na igreja metodista. Ele disse, ó, eu tô viajando, vamos comigo aí procurar um pregador. Fomos na casa de todos que poderiam pregar. Disse, depois, prega você. Pastor, se tem Jesus quarta, hoje é domingo, sem experiência. Ele disse, se vira, eu tenho que ir embora. No domingo eu preguei. Meu Deus. Um domingo, hein? Um domingo. Tudo Que muito precoce. responsabilidade. E aí? Os amigos. E aí? Próximo plantão. Vamos. Que Ó, esquema. vamos sair para pescar. Disse, não, tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. Aí, um amigo meu, Cláudio de Brito, tá na ativa hoje, inspetor. Ele disse assim para mim, tu tá febril. Isso vai passar. Tá ardendo em fogo, então tu tá febril Tu tá mesmo. febril. Daqui a pouco você tá de volta. Volta. Só que dos cinco que eram parceiros, 4 servem ao Senhor e um dorme Glória a no Senhor. Glória a Amém. Deus. Sem precisar fazer força, Daniel. Conduta. O seu estar num ambiente fazendo a diferença, Você É um faz todo o diferencial. ambiente. você faz todo o Você ambiente. influencia, não é influenciado. Pastor, tu falou uma coisa muito interessante sobre ser batizado com o Espírito Santo. Aconteceu algo comigo assim também, bem parecido contigo, porque eu, com meus 16 para 17, aceitei Jesus na Igreja Metodista de Três Rios, na Central, na época pastor Weber, e se Deus quiser, quero ter a honra de tê-lo aqui junto conosco também, né? É o homem de Deus que me batizou, e aceitei Jesus de 96 para 97 em outubro, em fevereiro, em Paraíba do Sul, num retiro espiritual, um homem de Deus chamado Renan Salles, que hoje Estive com é ele, quinta-feira. pastor, que é um grande amigo, eu falo com ele que ele tem uma grande influência na minha vida espiritual, é um homem que me discipulou bastante, me ajudou muito, me deu a mão e falou assim, eu caminho contigo. Ele era apenas o Renan, e sem título, era só um jovem senhor que ajudava na escola dominical, mas já era um pregador da palavra de Deus. Foi ali usado pelo Senhor para falar. Dentro daquele retiro, juntou os homens, foi todo mundo para a quadra, e dentro daquele período ali, os homens, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Todo mundo foi tomado em dons espirituais de língua, dom de língua, né? Rapaz, foi uma experiência, foi uma das primeiras experiências espirituais que eu tive, porque tô falando em dom de cura, eu tinha uma sobrinha que, quando ela era muito pequenininha, tio, eu tô com dor de dente, eu botava a mão assim, em nome de Jesus, sai, dor de dente vai, em nome de Jesus, essa dor de dente vai parar, botava a mão ali, não dava um minuto, ela, tio, parou. Foi algo muito interessante, era algo interessante, né? E a gente fica aqui conversando sobre dons, é para quem crê. É para quem crê e quem deseja. E assim, pastor, de uma forma teológica, de uma forma funcional na sua vida, como que o nosso telespectador, digamos assim, o pessoal assistindo a gente, consegue buscar os dons espirituais? Daniel, eu acabo hoje percebendo o seguinte: precisa-se buscar ter com o Senhor intimidade. Uhum. Deus é Deus de particularidade. Hoje se vê de uma maneira muito menor do que na minha época. Eu digo que eu sou um remanescente, eu tenho 33 anos que sirvo ao Senhor. Mas será por quê, pastor? Porque por muitos falsos profetas, né? A própria palavra de Deus fala em
em Mateus, fala relacionado a isso, que muitos falsos profetas iriam surgir nos últimos tempos, queriam fazer muitos milagres, expulsar demônios. Talvez será por isso, até me perdoe interromper o senhor para concluir, Uhum. será que é por isso tanta resistência com os dons espirituais nos dias de hoje? Porque tem muito, vamos te dizer assim, pastor, muito charlatão, Sim. tem muito sim. charlatão. Outro dia eu vi uma determinada pessoa pegar um martelo, pastor. Falou que Deus Eu estava vi curando a pessoa pelo martelo, pastor. A unção do Thor. Pegou unção do Thor. Unção do Thor. Pegou o martelo. Aí as outras pessoas que talvez estão fora, que ainda querem chegar numa Mas se igreja, escandalizam. elas se escandalizam, pastor. E como que o senhor lida com essa situação toda e como o Daniel falou? Meu amado, exatamente dentro do que você disse. Hoje, o altar tem sido ocupado por pessoas sem conhecimento. Hoje não se prega uma palavra genuína. Deus mudou, pastor? Não. O ser humano é que entrou no processo para atrapalhar. E hoje tem atrapalhado. Eu falava agora há pouco com uma missionária lá de Vassouras. Ela disse assim, pastor, falando com o senhor pelo celular, eu tô sentindo a presença do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Aí eu digo para ela assim, 10:05 da manhã, o celular já vibra, eu fico observando da janela aquele período do tempo, a quarta vigília ali, eu vou para os joelhos. Para quê? Me santificar. Eu tiro o dízimo do meu tempo. Eu devolvo a ele. 2h40. Isso é gratidão. Para quê? Eu fico 2h40 todos os dias para adorar ao Senhor. Eu preciso dele. Ele é a essência de tudo. Eu tenho tido resistências que hoje têm se levantado, muitos com títulos, sem pouco resultado. Eu digo, evangelho para mim é resultado. E o senhor vem de uma geração, né, meu pastor? Estou falando meu pastor porque o senhor sou meu amigo e eu tenho essa liberdade, creio eu, de estar falando assim, de chamar de meu pastor. O senhor presenciou duas gerações. Sim. Uma geração onde, quando falava assim, eu sou pastor, as portas se abriam. Credibilidade lá em Era cima. o fio do bigode. Falava, eu sou pastor. É alguém de caráter, é alguém, sabe, de Autoridade. respeito, com autoridade, alguém... Isso aí. Só que nessa geração, hoje em dia, você fala assim, eu sou pastor. E lá vem um Um esperto aí, ó. charlatão, Sim. um Lá vem esperto, vamos se dizer assim, até mesmo eu posso usar essa palavra assim, até mesmo um estelionatário, quando hoje em dia, infelizmente, sabe, mas por que isso, pastor? Por que, pastor Francisco? O senhor que viveu as duas gerações, está vivendo essa geração atual agora, por que antigamente falava assim, eu sou pastor, tinha um respeito, sabe? Era portas abertas, era alguém de caráter, que hoje em dia, às vezes, a gente fala assim, eu sou pastor, a pessoa justamente pensa pro lado contrário. Deixamos de ser alguém que reflete Cristo. Na santidade, na busca, na seriedade. O zelo. Eu respondo sempre assim, o zelo, a entrega é diferenciada. Precisa se ter. Por que que eu venho rompendo gerações? Porque eu me santifico todos os dias. É por isso que continua, né, Daniel? Os dons espirituais manifestando do Senhor. Nós precisamos sarar essa nação. Eu fui na igreja do Léo. Tinha umas jovens. Crianças adorando. Eu fiquei de pé, eu iria ministrar a palavra. O senhor disse para mim assim, a sua geração falhou. Eu vou levantar essa geração, as adolescentes, as menininhas, para sarar a sua. Falhamos aonde? Falhamos na santidade, na entrega, na sinceridade com Deus. Falhamos na hora de plantar a árvore, Na né? hora. Agora nós estamos colhendo o fruto Sim. de algo que nós mesmos plantamos, né, Daniel? Exatamente. Como se fosse o escultor querer botar a culpa na pedra. Exato. Aqui, finalizando, que você já está nas considerações finais, eu vou ministrar a palavra em correr.
Termino de ministrar a palavra, vem um jovem, eu disse que era uma máquina de guerra. Tatuadão, fortão, aquela orelha emborrachada. E disse para mim assim, bela palavra, pastor. Usando de uma hermenêutica perfeita, uma exegese profunda. E olha, a homilética sem igual. Ele falou Linguagem técnica, né? Falou da hermenêutica, da exegese. Parece até o Daniel falando. Parece até o Daniel falando. Daniel, Sou eu. fresquinho. Sim, sim. Não, e aqui tá fresquinho, pastor. Tá fresquinho, tá no estudando. seminário, tá estudando, Fazendo seminário, tá futuro fresquinho no pastor. Todo dia, meu Futuro amigo. pastor. Tá... Eu já entreguei essa semana aí o resumo do livro de Romanos todinho, meu amigo. Como eu aprendi no meu tempo do quartel. Ah, O vibrador tá vibrando, tá cheio. Sobe. Posição pura, meu amigo. Posição pura. E aí eu disse assim, obrigado por me avaliar nesses padrões aí teológicos. E aí o Eterno disse pra mim assim, mas chama ele de chifrudo. Meu Que Deus. isso? Eu olhei bem pra ele assim, falei assim... Repete, pastor, repete pra gente ouvir de novo. Como que o Eterno falou com o senhor? Você vai ouvir. Aí eu olhei assim, senhor, esse homem é uma máquina de guerra? Meu Deus. Ei, Daniel. Não vai sobrar- O que é isso, pastor? Explique isso direito. Esse combate vai ser diferente. Davi é quem derruba Golias, agora vai ser Golias derrubando Davi. E aí eu olhei assim, o senhor disse assim, mas chama ele de chifrudo. Meu Deus. Aí foi chifrudo, chamei de corno. Meu Deus. Aí chamei de chifrudo. Aí eu fiquei... Teve essa coragem, Daniel? Eu fui na pontinha do pé, cheguei assim. Chifrudo. Tímido. Aí ele ficou com semblante franzino. Aí eu vou obedecer ao Senhor, né? Chifrudo, eu corno. Meu Deus. Que isso, pastor? E aí voltei. Chifrudo. Quando ele disse chifrudo, corno e chifrudo, ele disse assim, eu sou. Meu Deus. Eu disse, eu sei que é. Interessante que você é, porque você é quem leva. O Eterno me mostra você levando ela para aquele forró. Você não entra, ela entra, dança, escolhe lá o parceiro, dança com 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica suada. Você não entra, permanece na entrada. Ali tem uma coluna de eucalipto Meu Deus. envenenizado. Ele, ué, o senhor já foi lá? Que eu fui lá, rapaz? O Espírito do Senhor, o Deus a quem eu sirvo, está me mostrando, me dando uma radiografia do ambiente que você frequenta com ela. E ela escolhe o parceiro, passa por você, dá um beijo no seu rosto e diz tchau. Vem o dia, nem amanhece. Ela deita do seu lado e dorme. Meu Deus. Mas tudo isso porque você é um crente sem vergonha. Vem para culto avaliar pastor, pregador. Agora a vergonha quem passa é você. E passa porque quer. Crente fanqueiro fanfarrão. Meu Deus. E cai de joelhos de pé porque o meu Deus não fala com o homem caído. Fica de pé. De pé, de pé. Ele, bom, pastor, eu falei, de pé. O Senhor mostra a mim um cartão, senha e um caixa. Cartão não é clonado, não é tomado de ninguém. A senha você escolheu o número e a máquina é verdadeira. Você coloca o cartão, digita a senha, sai um extrato. Sem crédito com Deus. Coisa feia, rapaz. Crente sem crédito com Deus. É forte, hein? Só que o meu pai tá dizendo que eu estou na condição de gerente. Gerente tem autoridade para dar um crédito. Papai disse que eu posso te dar um crédito. Eu vou te dar um crédito, rapaz. Agora você vai levantar sua mão. Vai renovar uma aliança com o Senhor. Firmar um pacto de fidelidade com ele. E ele vai mudar essa tua história. Vai deixar de ser vergonha pros seus parentes, pros seus amigos, pros seus vizinhos. A sociedade não vai olhar. Você é um homem malhado, forte, lutador, chifrudo, corno. Meu Deus. Aí ele disse assim, tudo bem, pastor, vou renovar. Renovou a aliança. Vou pro carro, ele pega meu telefone. Não chegou a 20 dias, não. Ele me liga e diz assim, fala, pastor Rogério! Eu falei, fala! Quem tá falando? Quase soltou o corno ali, né? Aí ele,
Olha como é que pegou. Aí ele disse assim, ué, pastor, não tá conhecendo a minha voz, não? Eu disse, não tô não. Vai lá, manda o timbre aí de voz. E ele, pastor, não acredito. Aí eu, não peguei não, mas quem tá falando? Ele, é o U. Falei, é o Ulisses? Ele, não, pastor, é o ex-corno. Minha mulher, pastor, daquele dia para frente começou a me observar. Ela não me chamou para ir, para levar lá o forró. Na terça-feira, eu me preparando para ir para a igreja, que eu disse, eu vou para a igreja. Ela disse assim, você quer que eu passe sua roupa? Quero. Na quinta, pastor, ela passou minha roupa. No domingo, ela disse assim, me leva com você. No domingo que eu levei, ela teve um encontro com Jesus. E hoje está crente. Glória a Deus. Esses são os mistérios. Coisa tremenda, né? Pastor, em resumidas palavras, porque nós já estouramos o tempo, tu também teve uma experiência de cura com um artista famoso que o Brasil conheceu. Sim. Quem é? Chico Anísio. Eita, fala um pouquinho dessa experiência. 11... Tem até foto, né, pastor? Tem. Se o senhor depois puder, não sei se pode. Não, eu vou contar o detalhe da foto. Foi um voto que eu fiz. E eu vou explicar aqui no finalzinho. 11 e 12 de janeiro de 2011, eu pregava na Graça Abundante, pastora Rosana e pastor Ronaldo, bairro Triângulo. Eu, ministrando a palavra, parei a ministração para dizer, igreja, fique de pé, por gentileza. Venho eu orando pela pessoa Chico Anísio, mas eu preciso que o Senhor nos abra uma porta para que eu possa visitá-lo e orar com imposição de mão. A igreja concordou, voltei a ministrar. 10 de fevereiro de 2011, estou no gabinete do Bebeto, servi ao Bebeto lá como assessor. Conversando, eu falei do Chico Anísio, porque tinha acabado de informar no rádio, 180 dias com uma infecção generalizada. A pneumonia tomando ele por completo. E aí eu disse assim, eu preciso orar por ele com imposição de mão. Tinha um jovem, um atleta, um treinador de futebol, Cláudio Vieira, disse assim, pastor, o meu cunhado tem uma agência de carro, já ouvi dizer que tem um filho do Chico Anísio que é cliente dele. Peraí, pegou um radinho Nextel, na época tinha um radinho? Sim, sim. Passou um rádio pro cunhado, o cunhado disse, o André Lucas esteve aqui, eu queria ter estado com ele. Uhum. Falou com o André Lucas falou comigo. Disse, pastor, o que o senhor deseja? Eu desejo orar pelo seu pai. Com imposição de mão. Ele disse assim, vou ligar agora pro samaritano autorizando. O senhor vai lá hoje? Eu falei, não, eu vou amanhã. Dia 11 de fevereiro de 2011, eu entro 13h30 no Hospital Samaritano. Recebido como se eu fosse um presidente dos Estados Unidos sendo recebido. Fui recebido com honra naquele hospital. Me disseram, box 9, vou falar rápido por causa do tempo. Eu entro no box 9, está o Chico Anísio. Traqueostomia. Um aparelhinho para informar a pressão. Eu olhei um termômetro, tinha que bater 17 graus. Me dirigi aonde ele estava e disse assim, Chico Anísio, eu sou pastor Rogério Francisco, estou aqui porque eu te amo. Mas em nome de alguém que te ama muito mais do que eu. Eu vim com o propósito de orar por você. E eu posso? Ele sinalizou. Eu orei por ele. Terminando de orar, eu fico feliz. Vou me retirar do box 9, que era a UTI. O Eterno disse para mim assim, satisfiz a sua vontade. Agora volta para cumprir a minha. Eu dei meia volta, vamos ver? Voltei marchando. Mais do que obediente, né? Voltei marchando, fui lá no ouvido dele e disse assim, Chico Anísio, hoje meu Deus quer mudar essa história da sua vida. O Senhor quer arrancar as páginas velhas e escrever uma nova história, mas para isso você precisa reconhecê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Gostaria de fazê-lo? Ele, sim. Eu fiz mais uma oração, saí. Eu saio, entra Malga de Paula, sua esposa. A esposa entra, ele pede a ela um sorvete de creme, ela desce, traz umedece a boca. Na quinta-feira, ela volta pela manhã. Nunca havia ido. Se eu tenho no portal do G1, eu imprimia as informações do Chico. Uhum. Ela volta, ele canta Dolores Duran, quinta. Na sexta, tira o aparelho da traqueia.
Na quarta-feira seguinte eu volto e visito e converso com ele 1 hora. Interessante que quando eu entro no quarto, ela diz assim: Chico, você tá lembrado dele? Sim, ele é o pastor do Bebeto. Porque todas as informações nasceram. Saiu entendemos. do gabinete do Bebeto. Gabinete. E o Bebeto era vizinho dele, disse: não, pastor Rogério, sim e tal. Ali, Chico Anísio sem aparelho na traqueia. Rapidamente. No dia eu fiz uma foto. A enfermeira ou o médico disse: ó, fez foto. Quando eu cheguei no gabinete, ele ligou para mim e disse: pastor, eu ouvi falar que o senhor fez foto. A imprensa não tem foto do meu pai. No estado que ele está. Nós não veiculamos nada. Eu disse assim: olha, eu posso apagar as fotos. Fiz no celular. Mas eu posso lhe fazer um pedido? Ele: pode, pastor, vou ouvi-lo. Eu disse assim: não vou publicar. Não vou veicular. É para arquivo pessoal, porque quando eu disser, eu vou mostrar a foto. Eu posso? Ele disse: pode. Nunca publiquei essa foto. Eu poderia, nesses pastores da atualidade, tirar proveito, porque eu fui um pastor que estive dentro do Samaritano. Orei pelo Chico Anísio. O Senhor o tirou. E uma história linda que não para por aqui. Isso depois, de maneira particular, vou contá-los. Vai ter uma segunda parte também, pastor. Hein? Vai ter uma segunda parte. Fica De tranquilo. fato, o homem teve um encontro real com Jesus, porque nunca mais voltou no templo de Ogum, em São Cristóvão. Então, meu amado, esse é o evangelho que eu prego. Eu não preciso de holofote. Os sinais seguirão aos que creem. Eu não preciso dizer: eu fui o pastor que orei pelo Chico Anísio. Eu, ganhei aquela alma. Não, rapaz. Precisa. Eu sei que há galardão no céu. Verdade. É isso que eu amo fazer. Aqui em Trezis eu saio pelas ruas dando trombada e pregando, falando do amor. Pastor Tarcísio, nosso amigo, diz: rapaz, você não pode entrar num ambiente que você diz: vem cá. É desse Rapaz, jeito. eu sou assim. É essência, né? É a essência. Pastor, a gente fica muito feliz com a sua presença. Que pena que a gente não tem aquele efeito mas de fato tem um do outro lado, né? E a gente fica muito feliz e a gente tem algo em comum. Todos os dias transmitimos pela manhã um devocional. E eu ouço. Varão, interessante. Eu ouço todos eles. Chega, eu ouço e às vezes vou lá e faço um comentário. Sim, sim. Eu gravo e mando para 200 pessoas. Eu acredito que de 200 pessoas que recebem, uns 20, 30 vão assistir. Agora eu tô gravando com um vídeo, pelo menos tem que ver minha cara, né? E a gente tem algo em comum. E o pastor tem algo muito interessante que ele fala no final: um beijo na alma. Pastor, então a gente vai pedir ao Senhor que transmita o beijo na alma, suas considerações finais, se despeça. Só tem 1 minuto para falar de Jesus para essa pessoa que está do outro lado. Com a câmera aí, Léo. Querido, querida, esse não é o tempo para se perder tempo com o tempo. É tempo de voltar-se para Cristo Jesus. Ele cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda credencia o homem a herdar o céu de glória. Eu um dia disse assim: Senhor, beijo na alma. Como é que é esse beijo? O Senhor disse assim: é você pegar o centro, beijar no centro da testa. Você vai estar beijando a alma. Receba um beijo na alma. Jesus te ama e eu também. Você que está nos ouvindo, está no meu radar de oração. Deus abençoe a todos. Obrigado, Daniel. Valeu. Meu amigo pastor Júlio César, suas considerações finais. Amém. Primeiramente, eu gostaria de reiterar aqui, você que está nos vendo aí, nós vimos a foto. Ele não mostrou, não podemos mostrar, Exatamente, mas nós vimos a foto palavra. por questão de palavra que ele falou. A foto está guardadinha ali dentro da Bíblia. Não sei se está dentro do tablet, né, meu pastor? Está dentro da Bíblia. Eu e aqui, né, nosso futuro pastor Daniel, nós vimos, né, a foto para confirmar que realmente ele eu já tinha visto lá numa emissora de rádio onde nós nos conhecemos. Na verdade, eu levei ela lá tinha me mostrado. E o que eu tenho para falar aqui é mais do mesmo.
Eu só tenho que agradecer a Deus por estar com essa oportunidade, de Deus ter aberto, né, as portas de nós estarmos aqui juntos fazendo esse programa, recebendo um homem abençoado, com Obrigado. testemunhos, né? Porque eu costumo dizer que cicatrizes que nós carregamos no nosso corpo são os nossos testemunhos. E eu sei que tem mais aí, alguns você me contou, o senhor Tem me muita contou coisa na ainda. rua, tem muita coisa, por isso, né, Daniel, que nós vamos fazer a parte 2, não é verdade? Se Deus quiser. A parte 2, se Deus quiser, como disse Tiago lá, que vamos fazer, se Deus quiser, já trazer o senhor aqui de volta, para o senhor continuar falando sobre essa vida pastoral, sobre esse chamado, sobre esse ministério abençoado que Deus te deu, pastor. Meu, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, Amém. em nome de Jesus. E nós queremos também agradecer você do outro lado, você que está em casa, está no computador, está no tablet, no celular, aonde você estiver. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o Parousia Podcast. Siga-nos no Instagram e dá o seu like, compartilhe, divida essa experiência que você está tendo agora com outras pessoas. Seja você um instrumento de Deus para abençoar vidas. Afinal de contas, o Parousia Podcast é uma ferramenta que Deus usa para abençoar vidas. Até mais. Mas eu Um quero te grande abraço. interromper, Daniel. Pode falar. Nós programamos isso aqui não. Quero te Sim. interromper. Sua barba tá bonita, rapaz. Esse Olha, aqui pastor, que barba é bem a feita. arte do Natanael Barbershop, o nosso amigo que está aí. Quero mandar um abraço para o Natanael, Deus abençoe, e também para o Samuel. Dessa vez quem fez foi o Samuel, um jovem barbeiro, um profissional, 2 profissionais de linha que tem muita surpresa acontecendo aí, que vai acontecer muitas coisas no Natanael. Deus abençoe, Natanael, Samuel, tudo de bom, tá ok? E agradecer também a sua audiência. Tudo de bom, Deus abençoe a tua vida e até a próxima.